Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Bem-vindo, bem-vinda a essa bênção da noite. Hoje, sábado, dia 11. Nós estamos unidos em oração. Eu quero lembrar a você que hoje nós fizemos o primeiro dia da novena de São José às 8 horas da manhã, tá? Amanhã, segundo dia, nós estaremos juntos às 8 da manhã, no domingo, sim, rezando a novena de São José, Pai adotivo, Pai nutrício do menino Jesus. Ele que foi esposo de Maria, ele que acompanhou a Sagrada Família e proveu. Nós pedimos que ele também proveja nossas vidas, nossas famílias. Parabéns a todos os Josés que irão participar dessa festa tão bonita no dia 19, a festa de São José. Olha, você não se inscreveu ainda, inscreva-se em nosso canal, tá? Você não se inscreveu, inscreva-se mesmo, tá bom? Curta aí você que me acompanha agora e depois compartilhe essa oração de hoje com outras pessoas aí, de amigos, familiares, tá bom? E olha, daqui a pouquinho nós vamos abençoar a nossa água. Prepare aí o seu copo e lembre-se que temos também o Santo Terço Mariano às 20 horas. Não deixe de colocar aí também os seus comentários sobre a oração de hoje, também suas intenções. Quero continuar com você hoje a oração do Salmo 78. Não vai dar para a gente terminar esse salmo ainda, mas eu quero que você continue ele depois com muita vontade, tá? Vamos a partir do versículo 40 e vamos rezando aqui um pouco mais, tá bom? Deus te ilumine e abençoe para que esse salmo toque o seu coração. É um salmo que está falando da infidelidade do povo diante da bondade e fidelidade do Senhor. Que mesmo assim Deus se mostra bondoso para conosco. Povo no deserto. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu suas videiras e com geadas suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com seu grande furor e a sua maldição que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com seus altares pagãos e com seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos.
Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham como se casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente embriagado pelo vinho. Ele fez com que seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra que está segura para sempre. Então Deus escolheu seu servo Davi e o tirou do curral das ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um pouco mais longo, né? Anteontem, ontem e hoje eu rezei umas partes bem menores. Mas hoje também uma parte muito rica do Salmo 78. Que você possa depois rezá-lo quando puder, tá bom? A história do povo de Israel, da sabedoria daqueles que buscavam a Deus e também a fraqueza do homem quando ele se faz infiel ao Senhor. Vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ouvir o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3 e depois de 11 até 32. Vamos ouvir com muita fé e atenção. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: "Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles." Então Jesus disse: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: "Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança." E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito distante. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome?
Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para casa. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar, então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu fazer festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastou tanto dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria. Pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras convertam nosso coração. Escreva aí, meu irmão, minha irmã: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Todos nós mesmo, meu irmão, minha irmã, podemos nos considerar muitas vezes um filho pródigo. Nós também, assim como o filho pródigo, podemos, em ocasiões de nossa vida, fazer contas, pedir a Deus a parte da herança, sair da casa do Pai, colocar-nos numa vida de muitas vezes fartura de alimento, procurar viver a vida como ela, entre aspas, pode ser vivida, e buscar felicidade fora da presença do Senhor. Talvez você não tenha feito isso na sua vida, mas N pessoas são assim. Muitos são aqueles que tentam buscar felicidade sem buscá-la em Deus. Procuram uma liberdade, mas na verdade é uma falsa liberdade. E muitas vezes tem como consequência a comida dos porcos, que nem mesmo ela é possível comer na hora da fome. Por isso, muitas vezes se dão mal, voltam pedindo perdão. Tomam consciência na dor de que não deveriam nunca ter se afastado do Pai. Muitos querem voltar, muitos acham que o pai vai ter uma relação de empregado e patrão, que nunca mais será a mesma coisa. Muitos querem voltar achando que podem ser recebidos pelo pai, não mais numa relação filial. Ficam acabrunhados, não percebem o amor e a graça do pai, e por isso acham que não tem nenhum direito mais, porque estavam longe, desperdiçaram o que o pai lhes tinha dado como herança. Muitos se acham, inclusive, não serem merecedores nem de um prato de comida, porque pecaram
porque se distanciaram de Deus. E de repente o Pai nos encabula de braços abertos, nos recebendo como filhos amatíssimos. Coloca à nossa disposição tudo para festejar a nossa volta quando nos convertemos. Faz um banquete. Mata o novilho gordo, não é um novilho gordo, mata aquele cevadinho, bonitinho. Aquele de festa mesmo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos sempre entender essa relação que Deus tem conosco, essa herança que Ele nos deixou, mesmo que nós, num momento ou no outro da vida, abandonemos ou não façamos bom uso dela. Deveríamos fazer muito bom uso da herança de Deus, daquilo que Deus nos dá, e mesmo que nós não façamos, convertamo-nos. Não precisamos fazer cálculos perguntando se Deus vai nos dar agora um salário pequeno, vai nos tratar como empregados. O Senhor sempre vai estar de braços abertos para nós. O Senhor sempre vai nos acolher no momento em que nós quisermos voltar para casa. A única pena que eu tenho é quando as pessoas se voltam para Deus na dor. Quantas vezes nós acabamos tomando consciência do caminho certo depois que sofremos? Esse evangelho de hoje ele nos dá uma belíssima demonstração de como Deus pensa, como é a mentalidade do Pai Eterno. É um Pai compassivo, é um Pai que olha para nós com misericórdia, Ele se inclina a nós com misericórdia. Ele sente compaixão do filho que se arrepende. O processo da volta, ele começa com o arrependimento de nossas vidas. Lembremos-nos sempre que o Pai está sempre a nos esperar e esperar também aqueles que se distanciaram dele. Nós podemos voltar arrependidos, humildes, sem razões e nem justificativas reais. Lembre-se de que quem não se arrepende não se converte. Acha que não precisa de perdão porque não reconhece seus erros. E muitas vezes nós acabamos, porque nunca saímos da presença do Senhor, nós acabamos também pecando como aquele filho mais velho, como nos diz hoje também. Depois que começaram a festa, o filho estava no campo trabalhando, voltou, viu a música. Esse filho mais velho que não compreende o porquê da misericórdia de Deus para com o pecador, para com aquele que abandonou a sua casa. Não aproveitamos muitas vezes o tempo em que estamos vivendo na casa de Deus, não ficamos à vontade, nem nos sentimos livres para provar mesmo daquilo que o Senhor tem a nosso dispor. Aquele filho mais velho era assim. Ele podia matar uma novilha cevada, mas ele não tinha essa liberdade. E aí também, como ele se sentia meio intruso na casa do próprio pai, mesmo fazendo tudo certinho, ele nunca iria entender o pensamento do pai, a compaixão do pai para com o outro que errou, gastou tudo, se perdeu, mas se arrependeu e voltou. Porque, meu irmão e minha irmã, a justiça de Deus não é a nossa justiça. A medida de Deus não é a nossa medida. Por isso nós devemos sempre perceber como que Deus é misericordioso e bondoso para com quem se arrepende. Porque nossa herança é a salvação. E Deus quer que todos se salvem. E nós queremos servi-lo e devemos servi-los, não como escravos ou como funcionários dele, mas como filhos amados dele. E devemos nos sentir à vontade com o Senhor e devemos também aprender como ele pensa. Ter um coração semelhante ao do Senhor. Como é importante quando nós entendemos o centro dessa palavra do Senhor, que é a misericórdia.
Olha a restauração que acontece na vida daquele jovem. Ele que foi apressado, queria viver uma vida de independência, achou que não precisava do pai, foi para longe, gastou a vida com prostitutas, com jogos, com bebedeiras, fez muitos amigos do copo e do dinheiro, perdeu tudo no momento em que aquela região passava por uma seca, por uma fome devastadora. Aquele jovem que tinha tudo para poder ser grande e crescer, ele agora precisa, por conta da fome, de não ter nada, perder os amigos, pedir para comer a lavagem dos porcos. Olha o fundo do poço. E quando eu disse para você que tem muita gente que é assim, é porque realmente tem pessoas que elas precisam ir ao fundo do poço para poder compreender o caminho de Deus, para poder entender que deveriam voltar-se para Deus sempre mais e não se afastar de Deus. Não lhe deram nem mesmo a lavagem, as bolotas, numa outra tradução da palavra de Deus, as bolotas dos porcos. E é nojento. Nem isso ele pôde comer. E aí que ele toma consciência. Quantas pessoas precisam ir lá no fundo do poço para tomar consciência do amor de Deus, de que sempre deveriam estar na presença de Deus, mas preferiram viver uma vida mundana, uma vida distante de Deus, uma vida de jogatina, de prostituição e assim por diante. Quando vão ao fundo do poço, percebem que já não são nada. Meu irmão e minha irmã, esse evangelho é muito usado para preparação de confissão, né? Eu sempre vi muito esse evangelho ser utilizado na preparação para as confissões. Eu sempre vi esse evangelho muito para falar de conversão, de perdão. O Pai Eterno, Ele quer também, e aí eu vou um pouquinho mais além desse evangelho, o Pai Eterno, Ele quer que nós sejamos bons filhos, que nós tenhamos intimidade com o Pai, com Ele. Mas também o Pai Eterno quer algo mais de mim e de você. Ele quer que nós sejamos também a sua continuidade como Pai. Ele quer que nós exerçamos o seu papel de pessoas que acolhem os outros, principalmente quando se arrependem. E aí já é um grau de espiritualidade que nem todos conseguem alcançar. Fazer na própria vida o papel daquele que abraça, que coloca anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova e faz festa quando alguém se arrepende, se converte e quer retornar para os braços de Deus, para a dignidade na vida com Deus. Nós não podemos nunca fazer esse papel do irmão que fica indignado. Eu vivi a minha vida toda bem, servindo a Deus, de repente agora volta esse aí que passou, que se distanciou tanto de Deus. Como assim? Nós precisamos exercer essa misericórdia que o Pai exerce para conosco também na vida dos nossos irmãos. É um grande desafio de vida e é um grau de espiritualidade bem elevado, que nos leva inclusive a podermos encontrar santidade em nossa vida. Exercer o acolhimento daquele que foi escravizado, daquele que foi escravizado pelo pecado, foi acorrentado pelo inimigo de Deus, foi ao fundo do poço, mas quer voltar. Muitos podem chamar a gente até de bobo quando a gente faz isso, quando a gente confia que uma pessoa tem jeito, quando a gente confia que uma pessoa que ninguém daria para ela condições para nada, a gente acha que tem, aposta nessa pessoa.
E até mesmo essa pessoa pode até fazer até mal para a gente depois. Pode até não corresponder à confiança, ao amor, ao abraço, à sandália nos pés, ao anel no dedo, à festa que foi feita, mas nós devemos sempre continuar bons, misericordiosos e acolhedores para com aqueles que se distanciaram de Deus, mas querem voltar, porque precisam, porque só assim terão sua dignidade. Sede bondosos como é bondoso o vosso Pai que está nos céus. Sede misericordiosos como Deus é misericordioso. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. E você viverá no caminho da luz e da salvação, na santidade de filhos amados do Pai Eterno. Amém. E vamos rezar com muita fé a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Vamos juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos juntos pedir a bênção para nossa água agora apresentada diante do Senhor. Vamos apresentá-la com fé, com muita esperança, e se você não a tem, faça a sua prece junto conosco também. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Divino Pai Eterno, nós vos amamos, adoramos, bendizemos, louvamos e agradecemos. E vos suplicamos, Senhor, hoje, nesta bênção da noite, que esta água que agora vos apresentamos seja um sinal da vossa presença. Senhor, vós que sois a fonte da vida, salvai-nos de todos os nossos inimigos, e por esta água fazei-nos livres das suas ciladas, para que assim possamos viver uma vida que seja agradável a vós, protegendo-nos de tudo aquilo que possa nos fazer mal no corpo ou na alma. Que todos aqueles que desta água tomarem, Senhor, ou por ela forem aspergidos, obtenham as graças de que necessitam, a saúde no corpo e na alma, bênçãos sobre bênçãos em suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos beber a nossa água agora abençoada pelo Senhor. Faça a sua prece. E eu continuo a sua oração, rezando com você. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me.
Dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, a Virgem Imaculada, desça sobre você, sobre toda a sua família, todos os seus, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por essa comunhão de vida e de fé. Obrigado por participar comigo, você que chegou até aqui, tá bom? Deus te ilumine e te abençoe sempre. Inscreva-se se ainda não se inscreveu em nosso canal. E você que está aí agora, curta esse vídeo, por favor, tá bom? Todos podem curtir e é muito importante. Curta mesmo, compartilhe e deixe o seu comentário aí, as suas intenções, para que rezemos juntos. Fiquem em paz, com bênção, saúde e paz daqui a pouquinho, juntos, mais uma vez, no nosso Terço Mariano às 20 horas. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Muito, muito obrigado.